martiologia ou a martiologia, que é doutrina do pecado. Então, aqui, doutrina do homem e doutrina do pecado são duas matérias juntas. Tá bom? Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos por essa noite, por essa aula de hoje. Que o Senhor continue abençoando cada um. Que nossa vida seja cheia da tua graça, nos ajude para a glória do nome de Jesus. Amém. Querido, eu só vou entrar aqui na página do curso para a gente poder compartilhar com os irmãos que, porventura, não vão poder vir hoje. Então, a gente sempre tem aula gravada no Facebook para que todos possam assistirem. E a gente aproveita e dá uma conferida para ver se está chegando a aula bem, né? Para os irmãos. Tá bom? Então, vê qual é a página para mim, por favor. Então é essa, é Antropologia, lição 6, né? Aula 6. Ok. Então vamos ver aqui. Isso. Então deu aqui. Tá bom. Deixei ali só para a gente poder acompanhar. Tá bom, gente? Então, aula 6, antropologia, porque está junto essa matéria, tá? Porque antropologia, doutrina do homem, com a doutrina do pecado, que acaba a gente conseguindo falar de duas coisas ao mesmo tempo, como a gente tem feito, né? Uma matéria, ela completa a outra. Entendeu? Então, sim. Do pecado. Tá certo? Então, a gente botou separado ali para poder saber qual matéria nós estamos estudando. Então, eu não vou falar uma para depois falar a outra. Nós vamos falar as duas juntos. Tá bom? Porque o livro sugere isso também. Ela está junto. Uma matéria junto com a outra. Bom, mas eu preciso começar sobre o homem. Mostrar para você quem é o homem. Tem um texto até na Bíblia, em Salmo, né? Quem é o homem, né? Está escrito isso. Mas eu queria compartilhar com você isso aqui, ó. Um desenho que eu gosto de fazer para mostrar como o homem é feito. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Ó. Assim como existe uma trindade divina, e também existe trindade satânica, a verdade é essa, existe uma triunidade humana. Nós somos compostos de 3 partes. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então aqui, ó, a do meio, a outra e a última. Bolinha. Espírito, alma e corpo. Se você for olhar na Bíblia, existem os tricômitos, que são os tricotomistas, alguns que defendem que nós somos 3 partes, e tem os dicotomistas. Quem são os dicotomistas? Dicotomista é aqueles que defendem que nós só temos 2 partes. A parte espiritual e a parte material. Nós que somos de uma linhagem mais pentecostal, vamos dizer assim, nós somos do lado tricotomista. O que é o tricotomista? Que crê que o homem é espírito, tá? Espírito, alma e corpo. E tem o dicotomista. Se você quiser escrever a palavra dicotomista, tricotomista,
é dicotomista, quem crê na tricotomia. Tricotomia. Não é. Agora, o dicotomista, vou botar aqui o dicotomista crê que o homem é alma e corpo. Porque eles acreditam que alma e espírito são a mesma coisa. A alma é a parte imaterial, invisível do homem. E, sim, não, acredita em alma e corpo. O tricotomista acredita em espírito, alma e corpo. Então vamos sair daqui definindo o que você é. Se você é dicotomista ou tricotomista. Tá bom? Quem já tem uma definição? Quem já é? Tricotomista? Não sei o que é tricotomista? Tricotomista? Nós somos tricotomistas. Por quê? Não, nosso ser, nós somos, nós temos. Não, não. Aqui é a pessoa, o ser humano, nosso corpo. Nós estamos falando nossa essência. Nós estamos estudando sobre o homem. Então, por que o tricotomista tem mais base bíblica? Vou te mostrar no texto. Primeiro aos Tessalonicenses, que você pode abrir aí. Capítulo 5, 23. Quem pode abrir esse texto para a gente poder entender? Esse texto já dá claro evidência. Eu falei? Tessalonicenses. Chegar para cá? Vamos lá. É porque hoje a câmera está bem perto de mim aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você ler o texto, me ajuda. É 5, 23. Tem uma bíbliazinha ali hoje, Alex. Ali, lá em cima da. Aos Tessalonicenses 5, 23. Ô, boa noite. Deus abençoe. Então leia. Sejas para o dia irrepreensível para o dia do Senhor. Tá. Então começa dizendo o seguinte: e o mesmo Deus de paz, é isso? E o mesmo Deus de paz. Vamos ler devagarinho para a gente entender. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então vamos parar, vamos prestar atenção na palavra em tudo. Agora, engraçado é que a maioria das pessoas começam a falar dessas três pelo corpo, mas não é pelo corpo, mas pelo espírito. Em todo o vosso espírito que está lá no meio. Vem primeiro. Vem primeiro ou não vem? Depois alma, depois espírito. Por quê? Porque primeiro foi criado o espírito, antes do corpo. Porque a maioria das pessoas acha que o espírito foi criado por último e colocado no corpo. Mas não foi. O espírito foi criado primeiro. Antes de você ter corpo, você tinha espírito. Ué, mas como é que pode isso? Bem, eu vou te mostrar na Bíblia. O fôlego de vida. Então, aí é que mais profundo ainda. Vou te mostrar. Então, o tricotomista acredita que primeiro foi criado o espírito, que está lá na essência. Então, isso é muito importante. Agora, outro texto que mostra que nós somos três. Outro texto. Hebreus 4:12.
Isso mostra também que nós somos três. Então, você tem que ver que existem provas bíblicas para a crença da tricotomia. Provas bíblicas. 4:12. Pode ler à vontade. Hum. Ó, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra as juntas e medulas e que é apta para discernir as intenções do coração. Você sabe o que é isso? A palavra de Deus é a única que consegue. Por que os tricotomistas crêem que alma e espírito é a mesma coisa? Porque acha que é tudo espiritual. Mas a palavra de Deus é a única que consegue fazer separação da alma e do espírito. Que a alma e o espírito são tão íntimos, tão colados, uma essência tão profunda, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Tanto é que eles podem ser divididos. Está escrito aí. É, aí tem essa questão, não vou entrar nisso aí. Exatamente. A alma é o que nos liga a essa terra. O espírito é o que nos liga a Deus. Aí depois vamos falar a questão da alma vivente. O que é alma vivente? Então vamos falar disso daqui a pouco. Por isso que esse estudo, de você estudar sobre o ser humano, é uma coisa muito tremenda. Vou explicar para você. Então, todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser plenamente conservado para o dia do Senhor. Quando a irmã Inês falou que o espírito vai direto para Deus, não vai direto para Deus para salvação, não. Porque o espírito de qualquer ser humano vai para Deus. Vai o que soprou. Só que é o seguinte, esse negócio de imediatamente não vai também, não. Eu vou te mostrar isso aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então vamos supor. Quando a maioria dos cristãos acreditam que quando uma pessoa morre, ele vai direto para o céu, quando vai crente. É assim que as pessoas creem. Já está na glória. O ímpio, o ímpio morre, a gente crê que já foi para o inferno. Já está lá. Ele já foi. E o espírita diz que vai vir voltar novamente. Está no plano superior para voltar em reencarnação. O católico acredita que está no purgatório, né? Para poder purgar os seus pecados e aliviar a sua dor. Mas nós cremos que o corpo volta para o corpo. Esse corpo aqui volta para o corpo. Esse corpo aqui volta para o corpo. E o espírito volta para Deus. Só que o corpo, gente, volta para o pó imediatamente. Morreu, voltou para o pó imediatamente. Pronto, 3 dias já está no pó. Né? Já virou pó de novo. Já está virando. Né? E o espírito volta para Deus imediatamente assim que a pessoa morre? Aí é outra história. Não vai. Porque, da mesma maneira que a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos crentes é imediata, Jesus voltar, a ressurreição dos ímpios, ela pode ser algo que vai acontecer depois.
dia do juízo final e não do arrebatamento da igreja. Então vamos supor, quem pode ler o texto? Esse texto e o pó, a terra, como era antes, como o Deus. Aí a gente pergunta, então todo mundo que morre agora já voltou para Deus imediatamente? Só vai voltar para Deus porque a Bíblia, se você for ler a Bíblia e querer tudo assim mastigadinho, assim, você não vai ter isso. Você tem que ter um versículo que combina com o outro, texto, contexto, olha um, combina com o outro. Se você ficar achando que formar uma doutrina por um versículo só, nem pode fazer isso. Um versículo só não forma uma doutrina. Você tem que ter pelo menos 3 versículos, 3 passagens que combinam no mesmo assunto. Pode ser no Antigo, pode ser no Novo Testamento. Então, o Espírito volta para Deus. Mas quando é que volta para Deus? No dia do julgamento. Porque a gente não pode confundir fôlego, ar, o fôlego de vida. Isso aí é uma coisa muito interessante. O fôlego de vida, que é o ar, que é o ruan, ou então a pneuma, né, que vem do pulmão, vem do pneu. A gente não pode confundir o ar que a gente respira com a essência espiritual, que é diferente. Você entendeu? Então, às vezes o ar, que é esses fôlegos de vida e o homem passou a ser alma vivente, ele é uma coisa. Agora, a essência espiritual, ela é outra coisa, mas está embutida nela. Então, eu vou te explicar isso aqui. Por exemplo, quando foi que o homem foi criado? Quem sabe? Quando foi que o homem... Eu acho que eu não botei aqui na... Não foi do curso, é porque eu não botei lá. Eu não levei. Tá vendo só como é que eu fiz? Estão pedindo o link. Estão pedindo o link aqui. É porque eu entrei na live e não botei o link. Então é por isso. Deixa eu ver aqui. É. O Kelvin, tá aqui o link. Pessoal que não está entrando, que não entrou, não vai vir. Agora eu vou mandar o endereço. Estão pedindo aqui o endereço. Só vou aqui mandar aqui. Estão pedindo. Está pedindo o endereço. Mandei. Bom, então. Onde eu estava? Ah, estamos aqui. Quem foi criado primeiro? O corpo ou o espírito? Eu já falei isso aqui, o espírito. Onde está escrito isso? Nós vamos ver 2 versículos em Gênesis. Um é Gênesis 2:7 e o outro é Gênesis 1:26 e 27. Isso aqui é muito importante. É, é a continuação. Eu estou mostrando aqui que, na verdade, o homem foi criado, o homem espiritual, o ser espiritual, foi criado antes do material. Tá bom? Desculpe estar na frente de vocês.
O ser espiritual foi criado antes do material. E não foi feito o material para depois ser colocado espiritual. Deu para entender? Vamos aqui, por exemplo, Gênesis 1, 26. Hum. Acabou? 27? Amém. O que está escrito? Qual é a palavra que aparece aí que você tem que ler um versículo e entender a ênfase do versículo? Que, ó, 27. Criou. Criou. Essa palavra é muito importante. Criou. Criou. O que é criar? É do nada, né? Criar é do nada. Criar é do nada. Você criou alguma coisa. Do nada. Agora, e formou? Aqui você vai ver a palavra formou. Vamos ver o versículo 7. 2,7. Pode ler. Essa letra é pequena aí, Alex. Tá bom. Então, o que aconteceu primeiro? Deus criou. E depois ele formou. Agora, onde foi que ele criou o homem? Onde que ele criou o homem? Criou no céu. E formou na terra. Exatamente. Ele foi criado. Nós fomos criados no céu. E fomos formados na terra. Para onde a expectativa do homem ir quando morre ou quando Jesus vier? A nossa expectativa é voltar para onde? Para o céu. Por quê? Porque nós viemos de lá. Nós não somos dessa terra. Não tem aquele louvor, somos peregrinos na terra. Longe eu estou do meu lar. Voltou para casa. Porque nós viemos do céu. Essa que é a grande verdade. Então, a verdadeira essência do homem não é terrena. A verdadeira essência é espiritual. Entendeu? E, sim, papai. Pode falar. Uhum. Que é tudo. A alma é o intelecto, é o sentimento. A alma é a emoção, é o centro das emoções. É, porque a alma é a própria pessoa. Alma significa pessoa. Tanto é, quando você lê, por exemplo, em Ezequiel, ó, Ezequiel 4,18. A alma que pecar, essa morrerá. Significa o quê? A pessoa. Alma significa a pessoa. Alma é a pessoa. Alma não é um negócio que fica vagando, alma penal, por aí. Não. Alma é a pessoa. Alma penada, né? Alma penada. Alma é pessoa. Então, a pessoa, a gente fala assim, quantas almas se converteram?
que a gente está falando? Quantas pessoas se converteram? Então não é verdade, é pessoa. Muda, exatamente, para a nova vida. Por quê? Quem? Sim, a alma que decide. Se converte, mas só essa decisão é da alma. Por exemplo, tem gente almática. Quem é almático? Na psicologia a gente estuda isso. Quem é almático? Almático é uma pessoa que tudo faz pela emoção dele. Toma atitude rápida, toma atitude dramática. Ele, ou então é uma pessoa mais reflexiva. Ele pensa mais para tomar decisão de atitude. Então tudo vem da alma. A pastora tem uma ministração que fala sobre ela falou sobre a alma. Você vai falar mais disso aqui na igreja. Falar disso aqui. O que é alma, o que é espírito. Sim. Então não é fácil. Não, então deixa eu ver. Se eu vou ler. Alma que pecar, essa morrerá. Alma que pecar, essa morrerá. Eu estou tentando lembrar o versículo. É. Hoje não tem. Morreu. E aí? A alma que pecar, essa morrerá. É Ezequiel. Se não me engano, é 18:4. Vamos mudar o que o termo. É 18:4, é isso mesmo. É. Vê se é. Eu acho que eu errei. Se não for, tem que procurar os universitários mesmo. É 18:4. Então vamos lá. O que está escrito? O que você entendeu? Todas as almas são minhas. Ou seja, todas as pessoas é de Deus. Tanto a alma, ou tanto a pessoa do Pai, como a pessoa do Filho. A alma que pecar, esta pessoa que pecar, essa morrerá. O que significa morrerá? Porque aí é a questão que muita gente fica discordando sobre a questão: será que a alma está viva? Será que a alma, quando a pessoa morre, ela continua viva? Ou ela morre na morte da pessoa junto? Porque, na verdade, as pessoas ficam tentando imaginar se a alma tem uma estética física, né? Uma estética, mas não tem. A alma é invisível. A alma, ela. Porque existe, por exemplo, em nós existem três coisas na nossa cabeça: o cérebro, que é material, a caixa craniana, craniana, a caixa, né? A massa cinzenta, né? E tem, além, aí tem a, a dentro dessa massa existe a sentimento, né? Como é que eu vou dizer? Não é o sentimento, é a emoção. É a emoção. E ainda tem a consciência, que são tudo diferentes uma coisa da outra. Ó, a caixa, que é aqui a cabeça, dentro da cabeça tem a emoção, e dentro da cabeça ainda tem a consciência, que são tudo espiritual. São tudo invisíveis. Então, a alma é espiritual. Só que a alma, na verdade, ela morre. Está escrito que ela morre. A alma que pecar, essa morrerá. Acabou a alma. O que vai sobreviver
É isso aqui, ó. Que, hã? Não, mas para Deus nada morre, né? Deus sabe de tudo. Mas esse sentimento aqui, esse, esse sentimento vago que oscila, um dia está triste, outro dia está alegre, outro dia está não sei o quê, outro dia está não sei o quê. Acabou, a gente não vai ter isso lá na eternidade. Não vai. Por isso que a Bíblia fala, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, não vai ter mais sentimento assim, estou no céu aqui, estou triste porque fulano não veio para cá. Não, não chegou. Não existe isso no céu. Porque esse sentimento é terreno. A alma vivente é aqui na terra. Quando chegar lá no céu, não tem esse negócio de você depender de sentir isso ou aquilo, entendeu? Então essa é a grande realidade que nós precisamos entender. Existe aí a psicologia, por exemplo, entende muito bem isso. A psicologia é o seguinte: o que é a psicologia? Estuda o psique. Esse nome vem psicologia. Psique. Não estuda o corpo. O corpo é o outro profissional. Os neurônios. Verdade. Tá certo, então. Mas, por mais que a pessoa estude, cada dia ele vai descobrindo coisas mais profundas em relação a isso. Então, deixa eu te falar mais um versículo aqui interessante, para te mostrar. Primeiro eu te falei aqui, ó. Primeiro foi formado o quê? Foi criado no mundo espiritual. Depois foi formado. Primeiro foi criado. Então, o ser humano, ele existe antes do corpo dele existir. Por isso que assassinar um feto é pecado. Sim. Até o seu ódio, olha aqui, até o seu ódio, está escrito nesse versículo, o seu sentimento, tudo está esquecido, vê aí. Até o seu ódio foi esquecido, terminou, não tem mais nada. Sim, pode falar. Formado. Uhum. Já tinha um alvo, já era um alvo. Uhum. Sim. Então, o homem passou, passou a ser alma vivente. Então, quando é que ele passou a ser alma vivente? Quando ele recebeu o fôlego de vida. Antes, ele era só um boneco lá no chão. Mas agora ele passou a ser alma vivente. Ou seja, passou a ter sentimento, poder de decisão, poder de escolha, poder de raciocínio. Passou. Ele não passou. Então,
por exemplo, Eclesiastes, você está lendo aí. No final, diz até o seu ódio e o seu amor. Até o seu ódio. Quando a pessoa morre, até o ódio e o amor não existe mais. Então, na eternidade, a alma fica aqui. O que some? Espírito. Que é coligada à alma, mas não é alma. Espírito é uma coisa e alma é outra. Por quê? Se a pessoa falar, a gente fala assim, quantas almas se converteram? Porque a alma tem que se converter. Ela tem que se converter. Porque ela é mal. Ela é mal. Tem um texto de quem é mal, nesse caso, não é o corpo, não é o espírito. Quem é mal é a alma. Tá? É a pessoa. Tanto é que em Gênesis, capítulo 8, deixa eu ver se eu vou lembrar, fala que a alma, que até a criança é mal desde a sua juventude. Vou lembrar o versículo. Vai, vai. É, a criança é mal desde a sua juventude. Até o menino ou a criança é mal desde a sua juventude. Está em Gênesis. Desde a sua meninice. Está em qual versículo? Está lembrando aí? 8 o quê? É mal desde a sua juventude. Ou meninice, que seja. Ele está sem o coisa. Achou não? Eu vou procurar aqui. Ah, obrigado. Faltou o versículo, viu? Eu sabia que era 8, agora o versículo faltou, gente. Eu vou te falar, porque a aula em si, você está vendo que o livro está ali, tá? Mas qual é o teu dever? Estudar o livro. É a Bíblia junto. O que eu estou dando aqui é o quê? Subsídio do assunto. Você tem que anotar. Então, pode? Liga aí, Kelvin, para mim, ventilador. Ah, não é, é a água. Exatamente. O que é mais importante é o que está dentro. Tanto é. Então, olha só esse versículo aqui interessante. Quem pode ler? Está com a Bíblia aberta demais. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Vou dizer para você. Quem ensina uma criança a mentir? Mas geralmente ele é mau já desde o início. Porque veja bem, nós criamos nossos filhos sem mentira, sem falar palavrão, sem nada. Mas nós já pegamos fazendo coisa errada. Quem ensinou a beliscar o coleguinha? Né? Bater. A gente tem que ensinar os filhos coisa certa. Porque o errado ele já nasce sabendo. Não bate na cara do papai e da mamãe. Mas quem ensinou ele a bater? A natureza. O instinto.
humano já é mau. Então a gente tem que ensinar o certo, porque o errado ele já sabe. Entendeu? Sim, tá. Nasceu por causa de Adão. Mas por causa de quem? Quem inventou essa malignidade toda? Não. Adâmica entrou em todos os seres humanos. Em todos. Poxa, pequenininho já está com tanta maldade assim? É verdade ou não? Mas vamos ver de onde vem tudo isso. Romanos 5,12. Porque agora nós estamos falando. Você percebeu que nós estamos entrando na área do pecado, da ramatiologia? Nós estamos já entrando na área. Nós estamos falando. Primeiro começamos a falar e nós estamos misturando uma matéria com a outra. 5,12. Lê, Raquel. Então, olha lá. Porque por um homem, por isso que você perguntou, se Deus nos criou, por que a gente nem todo mundo é bom? Né? Todo, todo mundo devia ser bonzinho. Se, que pecado tem? Só que aqui está escrito. Exatamente. Porque o pecado, gente, ele não é só aquilo que nós cometemos. O pecado pelo qual Jesus morreu e ressuscitou e nos salvou foi o pecado que nós herdamos. E não o pecado que eu cometo hoje só, mas o pecado que eu herdei de Adão. Porque por um homem, está escrito aqui, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. E o que é morte? Deixar de existir. Então, isso é um assunto profundo, que você tem que pensar mais vezes. Não é justa? Mas pode falar. Então, esse é um grande problema. Porque a maioria das pessoas acham que isso foi inventado, não é teologia, que existe uma idade da inocência. Existe, né? Que só com 9 anos em diante. O outro, não sei o quê. Não, não existe idade. Não existe idade da inocência. Todos pecaram. Acho que está aqui. Ó, vamos ver aqui. Romanos 3, 3 aqui é um 3. 23. Todos pecaram. Todos quem? E quem nasceu agora? Todos pecaram. E destituídos. É uma história longa essa aí. Por quê? Exatamente. Por quê? A maioria das pessoas acredita. A maioria das pessoas fala, não, sendo criança, qualquer uma do mundo, que nasce em qualquer lugar do mundo, sendo criança, vai para o céu. Não existe isso, tá, gente? Isso é uma conversa mais dura que eu vou se falar com você. É, só que é o seguinte,
A maioria das irmãzinhas, dos irmãos que não estudaram, eles só repetiram a franqueza em relação. A minha mãe também falou muita coisa. Quando eu era criança, meu pai também, que foi criado na igreja, mas eles não praticavam antes, que ele só repetiu o que eles ouviam. Mas eles não tinham uma profundidade teológica bíblica. Entendeu? Se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é todos menos a criança ou é todos, todos? Sem extinção. Não, não existe. Não existe. Não, não, não. Não, claro, se o pai quiser. Aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente não tem esse negócio de achar. Há quantos anos meu filho é batizado? Se ensinou para ele a palavra, está instruindo ele está sendo discipulado, evangelizado por você direitinho, tá. Então, amém. É a lição dos pais. Se uma criança chega assim, pastor, eu falei com o papai, eu queria ser batizado, tem 5 anos, vamos supor. Aí eu falo, se o seu pai deixar, porque ela não pode decidir por ela nesse sentido. No sentido legal, no sentido legal, jurídico. A gente não pode, ela não pode dar uma decisão por ela. Ela depende da autoridade que está sobre ela. Então, se o pai dizer que ela, não, meu filho está preparado, ela sabe o que está fazendo. Eu permito. Não vou ter problema. Ele falou? Ah, tá. Mas isso é uma tradição. O problema todo é essa questão de ver maturidade. O batismo não é por estar maduro ou imaturo. O batismo é por você crer ou não crer. Não é crer ou não crer. Não é se eu estou preparado, se eu estou maduro. Você tem que esperar. Exatamente. Sim, vai falar. É uma inclinação. Embora esse contexto aí, eu, sinceramente, é Bíblia de estudo, onde tem comentário no rodapé, tem que tomar muito cuidado com os rodapés, tá? Porque o rodapé e o comentário daquele que está comentando o texto, ele pode estar equivocado. Então, nem sempre você pode confiar no que está escrito no rodapé das Bíblias. É uma ideia da pessoa que está aí, do escritor. Então, tem que tomar cuidado. Sim. Tá, então vai, que a gente vai divulgar agora. Bom, isso é muito bom. Hum? Não, manda, para. Porque dos tais, isso. Aham, sim. Eu gosto de responder esse versículo. Então,
nós vamos aqui explicar. Essa natureza, assim. Então, primeiro, o que nós vamos descobrir? Eu falei um vídeo, uma aula que eu dei numa live. O que significa reino dos céus? Quem escreveu o reino dos céus foi Mateus, não foi? Mateus. Então vamos ver. Mateus. O Marcos, ele fala sobre o reino de Deus. Por que um fala reino dos céus e outro fala reino de Deus? São coisas diferentes? Não, são a mesma coisa. Por que Mateus falou reino dos céus? Porque Mateus escreveu para judeus. E ele não podia usar o nome de Deus. Então, por isso que ele usou o reino dos céus. Isso em primeiro lugar. Escreveu isso foi Mateus. Por que Marcos usou o reino de Deus? Porque ele escreveu os gentios, os romanos. E ele podia falar mais claro o reino de Deus, usar a palavra dele. Então nós vamos entender o seguinte. O reino de Deus é um lugar que nós vamos, ou o reino de Deus já veio? Nós vamos para o reino ou o reino veio? Ele veio. Então o reino de Deus não é um lugar geográfico. Não é geográfico. Gráfico que eu falo não é um lugar físico. O reino de Deus é um estado de espírito e não um lugar que nós vamos. Por isso que Jesus falou, é chegado o céu do reino de Deus, é chegado. A oração, venha a nós, teu reino. E vai por aí fora. O reino de Deus está entre vós. Em outro versículo, o reino de Deus está em vós. Deus conosco, o reino de Deus. Então o reino de Deus não é um lugar que nós vamos. Ele veio. Então quando Jesus falou, não impeça as crianças, porque delas é o reino de Deus. Quer dizer, ali não está dizendo que já está garantida a salvação de uma criança. Não está dizendo isso. Está dizendo que elas podiam fazer parte também, já que elas estavam interessadas, do reino de Deus, como os discípulos estavam fazendo. Conhecer o reino de Deus. Deixa as crianças conhecerem o reino de Deus. Deixa as crianças fazer parte disso. Não está dizendo em lugar nenhum que a salvação de qualquer criança está garantida. Não está dizendo isso. Isso é uma observação importante. Por quê? Aí é que está o negócio. Quando a gente chega assim, quer ver que quem impediu uma criança participar do reino de Deus? Dos céus? É quando a gente está dando a ceia, igual ontem, aí veio a filhinha do Júnior querendo pegar o pão. A gente fala assim, não, mexe aí não, porque isso aqui é sagrado. Você está impedindo o reino de Deus. Você entendeu o que é impedir o reino de Deus? A Julinha foi lá, ficou na fila para pegar o pão e o vinho. Aí eu chego assim, não, criança não pode participar disso não. Eu estou fazendo igual os discípulos. Por que não pode? E vai criando
na criança que aquele ato é um negócio muito sério, que só os adultos podem participar daquilo e que ela não pode mexer naquilo que é muito sagrado e ela vai crescendo com esse entendimento. Que elas são indignas, que elas não podem. E aí, Jesus falou, não impeça as crianças, deixe elas virem a mim, porque então, essas questões, gente, por isso que não, você não vai ver isso, uma aula dessa, numa escola bíblica onde não se fala desse assunto. Eu vou tentar explicar essa questão do reino dos céus, dos tais são o reino dos céus, para uma criança. Vamos supor, vou tentar dar uma mostrar. Existe salvação fora de Jesus? Sem a pessoa conhecer Jesus, existe? Não. Salvação só em Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Sim ou não? Agora, o filho pequenininho, do pai de santo, da mãe de santo, desculpe que é, ou do muçulmano, ou de alguém que pratica outra religião, a criança está lá envolvida lá no terreirinho de macumba, eu já vi várias crianças envolvidas, deixa aquela roupinha, criada naquele ambiente. O muçulmano ensina a criancinha a ter ódio de outros, a matar, usar arma. Os filhos dos traficantes lá no morro, lá na comunidade, tem o traficante como seu herói, seu fã, gosta, fala, quando eu crescer vou ser igual fulano, vou carregar um fusível, vou fazer, vai acontecer, ele vai crescendo nisso. Aí Jesus volta, ele vai para o céu? Vai ou não vai? Claro que não vai, irmão. Ele não se converteu. Vou mostrar você na Bíblia. Mesmo sendo imaturo. Acabei de falar. Mesmo depois de imatura. Atos 4:12. Pronto. Atos 4:12. O que está escrito? Exatamente o que você está falando. Ah, não, não é possível. Uma criancinha. Não é. Escutando isso. Então. E vai para o céu. Mas quem é que tem salvação? Está escrito aqui. Quem vai ler? Lê, pastor José Mário. Em nenhum. Aí uma pessoa vai ser salvo sem conhecer isso aqui? Quem é que vai ser salvo fora de Cristo? Ah, mas vamos abrir uma exceção para as crianças. Vamos abrir uma exceçãozinha? Vamos fingir que está tudo certo? Quando Jesus mandou pregar o evangelho, ele mandou pregar para quem? Então criança está fora? Tem que pregar para criança também. E não os impeçais. Se você tem. Sim, pode falar bom. Pregadores e ensinadores. E mestres. E ensinadores. Não, é verdade. Sim, sim. Não tem salvação. É, sim. Quando aceita Jesus. Então,
que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que uma criança, na sua essência, é inocente. Inocente não quer dizer, é simples, mas não quer dizer que não tenha pecado. Mas é inocente, já nasce. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que se você quer herdar o reino dos céus, você tem que ser como uma criança. Porque se uma pessoa, um exemplo, vamos tocar nesse assunto, uma criança não, um adulto não crente, ele é tão puro igual uma criança. Ele é puro igual uma criança. Mas ele não aceitou Jesus. Mas ele é puro, inocente, meigo, carinhoso, perdoador. E não guarda raiva. Um adulto não guarda raiva. Ele é igualzinho uma criança. Bateu nele agora, daqui a pouco ele está rindo. Mas ele não aceitou Jesus. Ele vai para o céu. Não adianta ele ser bom. Ele... Exato. Não adianta ser bom. Ele tem que entregar a vida para Jesus. Porque eu conheço gente muito mais legais do que vários crentes. Conhece ou não? Gente, do que tem de gente boa no mundo. Será que ele vai ser salvo por ser gente boa? Já está no céu. Esse cara é bom demais. Acha que é pela obra. Então, eu conheço gente, eu conheço homem. Meu Deus, eu até brinco com alguns amigos e falo assim, cara, se eu fosse mulher, eu casar contigo. Porque você é muito bacana. Você é um cara sensacional. Sabe, aquele cara educado, meigo, perdoador, gente tranquila, que toda mulher gostaria de ter, mas não aceitou Jesus. Então, fazer como uma criança é quem se converteu. Então, é claro que Jesus não disse que a pessoa tem que virar criança. Perdoando. O que é certo. Dentro desses padrões de humildade, de perdoador, de esquecer uma afronta, de esquecer uma. De ficar. Porque, vamos supor, uma criança. Por mais que alguém faça mal a ela, dependendo da idade, ela não vai nem lembrar. Vou supor, tem criança que não vai lembrar. Eu, por exemplo, eu raramente lembro de 5 anos para baixo. Você lembra alguma coisa de 5 anos para baixo? É difícil, né? A sua vida. Mas olha, de 5 anos, quantas coisas devem ter acontecido contigo que você nem lembra. Então essa é a grande questão. Então eu não tenho que fazer, eu não tenho que virar criança. Eu fiquei adulto, por isso que Paulo falou. Quando era criança, quando era menino, falava coisa de menino. Então eu não tenho que ser criança de novo. Eu tenho que ter a atitude de uma criança para entrar no reino de Deus. Mas esse versículo também não está dizendo que a salvação está garantida para a criança, até porque em Atos diz que em nenhum outro há salvação. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos. O que significa destituídos? Fora. Excluído. Todos. Qual é a solução para isso aqui? Para que todos, para que a pessoa tenha o reino de Deus na vida dele. Qual é a solução? Romanos 6:23. Vamos ler? A solução. Qual é a solução? Por isso que o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Nós estamos falando de pecado agora, hein? Pode ler.
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus. Fora de Jesus, não tem salvação. Não, eu também entendo. A gente vai falar o seguinte: papai e mamãe, evangelize seu filho. Traga ele para a igreja. Porque o filho do cristão, ele tem que ser evangelizado igual qualquer pessoa. Aí se essa criança está vindo na igreja, você está ensinando ele na palavra de Deus. Essa criança está salva. Agora, já viu o filme Deixado para Trás? Um monte de vezes. Quem já viu aquele testemunho do irmão? Qual é o nome do cara? Não, não é filme Deixar para Trás, não. Como é que é o nome daquele de um disco imenso? A Última Trombeta, lembrei. Quem já viu? Já assistiu o áudio? Eu vou mandar para o grupo para vocês verem. A Última Trombeta. Minha avó tinha um LP enorme, mas tem na internet, eu achei outro dia. A Última Trombeta. É áudio. A Última Trombeta diz o seguinte, que no dia do arrebatamento da igreja, Jesus vai vir e as barrigas das mulheres vão abrir e as crianças vão subir. A mulher carregando o carrinho do neném, daqui a pouco, meu filho, e o nome, e fala assim, o nome da garota, eu lembro até hoje, eu escutei isso quando era criança. Ruth, Ruth, cadê minha filha? Desapareceu, sumiu. A pergunta que eu faço é, as crianças vão sumir da barriga das mães? Quem já ouviu falar isso? Agora não está na Bíblia isso. Ah, está na Bíblia, aí das grávidas. Mas quem falou aqui sobre isso? Aí das grávidas. Esse é o problema. Então, querido, por isso que o estudo teológico é para dar essa bugada mesmo, né? Para a gente poder confundir, mas depois de confundir. Sim. Exatamente. Tinha que ensinar. Aham, sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo o seguinte: e de pregar o evangelho a toda criatura. Então não escapa ninguém, tá? Por isso que a mãe, quando está grávida, ela deve já pregar para o filho já na barriga, já conversar com ele, cantar, contar historinha, ele já está te ouvindo, já está ouvindo. Depois que nasce, continua. Ah, mas não está entendendo nada. Fala que ele vai. Aquilo ali vai servir, verbalizar. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Exatamente. Existem várias coisas que podem acontecer numa criança.
Vamos supor, eu tive aqui uma época, um casal, que falava demais. Ela falava demais, era crítico, criticava de tudo. E o filho pequeno. Chegava em casa, começava a comentar coisa negativa da igreja. O filho vinha. Mas criança está vendo o lado bom do culto, da igreja. A Julinha quer vir para ficar rodando por aí. Ela quer... Vovô quer ir para a igreja. E se não vir, ela chora. Então, mas nesse negócio de ficar andando para lá e para cá, ela está vendo alguma coisa positiva. Está captando alguma coisa. Está cantarolado, ela fica cantando em casa os hinos. Aí a gente chega em casa, só fala coisa boa. Bom, graças a Deus. Né? Tá? Ninguém fala nada de ruim da igreja. A gente não comenta nada de ruim. Aí, mas a família comentava, chegava em casa, é porque fulano de tal, pastor cuida ainda criança. E não sei o que, não sei o que. E vai fazendo a criança vindo chateada já, porque ela não está vendo, porque ela viu coisa boa, mas em casa começaram a abrir os olhos para coisa ruim, o lado negativo do negócio. Fulano falou isso que não sei o que. Crescendo, 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 crescendo. Entrou com vida no crime, assassinato. Depois de adulto, foi criado aqui na igreja. Então, o que, é que eu quero dizer para você? As más conversações corrompem o bom costume. É fato. Coisas boas produzem coisa boa, coisa ruim produz coisa ruim. Entendeu? Então a pessoa às vezes não sabe. Que mal que eu fiz a Deus? O que, que eu fiz para merecer? Conversou demais. Falou demais. Sim. Ela só. É, chegou em casa e comentou. Sim. Absorve. Então. Então, quer fazer culto, só fazer culto, brincar de culto, essa coisa toda? Então, tem o contrário. Uhum. É claro. Para sair. Quando compra. Uhum. Uhum. Então, é escolha.
caminho que deve andar. É, é. Amém. Não, existe, aconteceu com a gente. A gente tem, criou nossos filhos. E hoje tem o que não está. Mas a palavra está plantada. Sim, Léo. Uhum. É. Não, não cabe bem, não. Não. Se, o pastorzinho mirim, tal, tal. Não, não é legal, não. O bom é o seguinte, tem culto infantil, bota lá para o culto das crianças, bota lá. Agora, falar para adulto é mais complicado. É. Não, com certeza. Mas o compromisso é... Não, com certeza. Eu tenho um parente que foi criado pregando, criancinha pregando, todo mundo se admirava. Hoje está no mundo, é esquerdista, ficou aquele. Então teve que. Na verdade, ele só repetia o que ouvia, mas não tinha essência. Então não adiantou de nada. Vamos ver esse versículo aqui interessante, ó. É, 2 Coríntios, para a gente caminhar aqui. Ela repete. Gente, eu queria sugerir o seguinte: pegue esses versículos todinho que eu estou lendo, só que você tem que fazer o seguinte: arrumar eles na sua. Porque não é embolar tudo, não. Você tem que saber. Vamos supor, quando eu estudo um versículo, eu tenho que escrever do lado do que ele se trata. Porque se você, eu vou ler esse versículo que o pastor sugeriu. Você sabe o que o versículo se trata? Sabe o que ele está falando? Qual o assunto do versículo? Isso é importante. Então, quando você lê Tessalonicenses 5:23, está falando do corpo, do espírito, alma e corpo. Está falando que a palavra de Deus tem condição de dividir a alma do espírito. Gênesis 2 está falando que Deus formou o homem. Gênesis 1:26 está falando que Deus criou o homem. Atos 4:2 está falando que não tem salvação fora de Cristo. Romanos 15 está falando que Jesus, o pecado entrou por Adão e passou a todos os homens. Então você tem que ter no versículo o que o versículo está dizendo. E não simplesmente escrever o versículo aleatoriamente. Bota o tema do versículo. Qual é o assunto do versículo? Entendeu isso? Isso é muito importante. Será do pecado. Já sabe o que significa, o que ele é. Vamos ver primeiro 2 Coríntios 4:16, para a gente poder ter essa ideia de como, dessa essência espiritual do homem. Amém. Por isso não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem exterior, exterior é o quê? Exterior, fora, o corpo, sim, pode dizer. O que é o homem exterior? Fora. O exterior é o da terra.
exterior é a carne, o exterior é a natureza humana. Ainda que ele se corrompa, o interior, o que é o interior? Cadê? O interior. Espírito. O interior. Porque a única coisa que pode sofrer renovação é o espírito. Por isso está escrito, se renova dia a dia. Então, existe uma ordem inversa. Enquanto o corpo envelhece, o espírito renova. Vamos supor, você era criança, hoje você é um adulto. Daqui a pouco você está um idoso, daqui a pouco você está um velho. Porque o corpo vai se corrompendo. Esse se corrompendo, ele não é só pecado. É envelhecer, é adoecer, se corrompe. Esse corpo se corrompe. Mas o exterior, perdão, mas o interior se renova. Então a tendência, o certo, é a gente cada dia ficar melhor e não pior, espiritualmente. Só que tem gente fazendo o contrário. Espiritual, a maturidade espiritual. Então tem gente que, em vez dele ficar melhor, ele fica pior. Ele vai envelhecendo, vai ficando chato, rabugento, ignorante, estúpido, sem sensibilidade. Mas, na verdade, ele pode envelhecer no corpo, mas o espírito dele tem que renovar. Exatamente. Tem que ser assim. Tinha que ser desse jeito. Mas não é todo mundo que gosta. Mas tem todo mundo, nem todo mundo chega nessa essência. Pelo contrário, às vezes ele fica pior. Vamos ver Romanos 7, 22. Você tem uma ideia que nós estamos caminhando dentro de Bíblia. Nós estamos dentro de Bíblia. Pode ler. Então, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, o que é o meu homem interior? Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu gosto. E o meu homem carnal? Não gosta. Então, eu tenho que vencer. Agora, vou citar um tempo para você que a maioria das pessoas não consegue entender. Deixa eu mostrar para você aqui. Se eu vou lembrar. Esse é fácil, mas depois eu vou lembrar de outro. João 4, partir do 23. Acho que é 23, 24, 25. Desculpa aqui que eu embolo tudo aqui, tá, gente? Tá? Tem que organizar depois. Tá tudo embolado. João 3. João 4. Eu nem botei o livro, eu só escrevi 4, 23. É João, tá vendo, professor? Não é fácil mesmo. Para mim não poder. É. João 4, 23. Eu queria que você lesse o texto, quem lesse, quem for ler, e prestasse muita atenção nisso. Eu quero mostrar para você quem que adora a Deus. Dentro de você, você tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Quem é que faz a adoração dessas 3? Os 3. Olha. É. Tá bom. Tá. Isso que, gente, quando for ler a Bíblia, lê devagar.
respira, pensa, medita, porque a Bíblia não diz para você ficar lendo, não, você meditar. Medita, para. Então diz o quê? Que os verdadeiros adorarão o Pai em o ruim, o ruim e bom ao mesmo tempo é que na Bíblia de celular, de computador, todas as letras aparecem maiúsculas. Esse espírito está maiúsculo, está minúsculo, então está certo. Por que está minúsculo? Porque é o nosso espírito que adora a Deus. Quem adora a Deus é o nosso espírito. Então, o verdadeiro adorador adora em espírito. Não anda em espírito. E esse espírito nosso é aquele que foi criado antes de tudo. Por isso que a gente chega numa plenitude de adoração perfeita com Deus, porque nós viemos de Deus. Cadê onde eu botei o versículo? Aqui, ó. Aqui esse pontinho aqui é o espírito. Aí Deus criou aqui, ó. Ó, esse pontinho aqui, vou botar aqui, ó, traçado aqui. Versículo. Aqui, ó. O verdadeiro adorador adora lá. Aí eu vou passar aqui outra linha aqui, ó. Em espírito e em verdade. Letra minúscula. Letra minúscula. Não. De. Exatamente. Constante. Fora da igreja. Fora do culto. Porque não é quando você está cantando que adora. Não é. O adorador não é um adorador que canta só. O adorador é um estilo de vida. Agora o 24. Lê para mim, 24. E ele adora como? Ele levanta a mão. Mas quem fez ele levantar a mão? O corpo dele obedece o comando. O espírito. Então aqui, 24. Com letra maiúscula. Letra minúscula de novo. São detalhes importantes. Você pode até pensar, poxa, isso é importante. Claro que é, você entender. Se não fosse, não estava escrito assim. De um adorador, claro. Ninguém está te vendo. Agora, então aqui, vou dar outro versículo aqui importante. Aqui, por exemplo, Salmo. O Kelvin falou do Salmo. Salmo 51, versículo 10, 11 e 12. Olha, tá bom. Está com letra maiúscula ou minúscula? Que espírito é esse? Nosso. Então, quando você vai no culto de, de avivamento, já foi vários cultos de avivamento? Ah, tá, é culto de avivamento. Você, qual é a proposta? Que a maioria não sabe, tá? Faz culto de avivamento, mas não sabe o que é avivamento. O que é avivamento? Está avivando o quê? Está avivando o Espírito Santo ou o teu? O nosso é o culto do avivamento. Eu estou avivando o meu espírito. Mas qual a maioria das pessoas fala o quê? É culto
Então, o avivamento é do nosso espírito. Avivar. Exatamente. Então, avivamento. Então, ele falou que cria em mim, ó Deus. Olha as duas coisas que você talvez não prestou atenção. Um coração puro, está falando de quê? Coração é o quê? A alma. Cria em mim um coração puro, uma alma pura e um espírito, ou em outra versão, inabalável. O que a gente precisa no nosso espírito? A gente precisa ter um coração reto, uma alma pura, que é um coração, que é sinônimo, tá? Cada vez você vai ver coração na Bíblia, mas não é coração de coração aqui. Não. É coração que é alma. A Bíblia fala, muitas vezes, coração se referindo à alma. Tá? Você vai ver várias vezes. Né? Tem um texto lá. Coração. Está lá em Provérbios, né? 4:23, eu acho. Guarda o teu coração. Aí a pessoa fala, tem que guardar meu coração. Vai guardar a tua alma. Tá? Exatamente. Exatamente. Porque é o seguinte, o inabalável é a pessoa que não vai se chocar com nada. Mas eu tinha tanta fé que aquilo que ia dar certo, mas não deu. Vá em frente. Mas ele abalou. Então, por isso que ele falou, cria em mim um espírito inabalável, que não se abala com má notícia, com situação que não deu certo, com uma coisa que não funcionou. Eu quero ter esse espírito inabalável. Não quero me chocar com nada. Aí ele vem falando. Isso é o 10. Agora é o 12. Então, amém. O que é um espírito voluntário? É a pessoa que está sempre pronta para servir, independente se alguém peça a ele ou não. Ele está pronto. É o voluntário. E esse aqui no chão, vou catar. Ele entrou na ideia, tem um papel, vou pegar. E eu tenho que fazer isso aqui para o reino do Senhor, vou fazer. É o espírito voluntário. Entendeu isso? Neemias, voluntário. Ninguém mandou ele lá. Ele estava numa boa. Estava bem, sendo copeiro do rei. Mas ele se chocou, ele ficou chateado com o problema. Então ele foi voluntário para reparar os. Vamos ler o 12. Olha aqui com o 12. Leu o 12. Você leu o 11? Então leu o 11. Letra maiúscula agora. Eu percebi que às vezes você está lendo um versículo, você tem que ter habilidade para você saber de, de um para o outro. 3 versículos que trata do Espírito dele e do Espírito Santo. Santo. É porque no Antigo Testamento acontecia justamente isso. O Espírito Santo saía do profeta. Ele profetizava e o Espírito Santo saía. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio para ficar. Essa é a diferença. Exatamente. É a graça. Triste, mas não sai. Mas no Antigo Testamento saía. Porque não foi derramado ainda. Viu? Agora, outra coisa sobre a alegria da salvação, não quer dizer que
Davi perdeu a salvação. Não está escrito que ele perdeu a salvação. Está escrito que ele perdeu a alegria da salvação. Diferente. Você não pode dizer assim, Davi perdeu a salvação. Ele não estava feliz. Estava triste. Mas não estava perdido. Vai ter um momento que você vai ficar triste. Exatamente. Vai ter um momento que você vai ficar desanimado. É o que diz o. Tá ligado na pregação, hein? É igual. É igual Romanos. Não, Romanos não. 1 Coríntios 4:8. Em tudo nós somos atribulados, mas não desanimados. É isso? Então, gente, dentro desse assunto, a antropologia envolveu corpo, alma e espírito, e a ramartiologia envolveu a salvação. Quem pode ser salvo? Quem será salvo? Salvação só em Jesus. Fora dele não existe salvação para qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa. Eu poderia me aprofundar nisso aqui mais, o tempo não vai dar. Mas só para explicar uma coisa para você rapidinho, pastor, eu vou perguntar para você mesmo, para você me confrontar, para eu responder. Vamos supor que eu estou perguntando para você. E uma pessoa que nasceu com deficiência completa, mental, não sabe nada, não conhece nada, não tem sentimento de nada, está ali como se ele tivesse nada. O que vai acontecer com ele no final dos tempos? Quem sabe responder isso? Interessa? É isso? Isso é sério, irmão. A gente tem que discutir esse negócio. Será que vai para o céu, já que ele não tem raciocínio, não sabe discernir nem bem nem mal, não sabe se vai para o céu nem se vai, não sabe o que é aceitar Jesus, não sabe o que é se converter, não sabe nada. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo, que o filho dele tem quase 50 anos e é dependente de tudo, tá? Ele anda, mas não fala, não come sozinho, não toma sozinho, mas chega a andar. E veio várias vezes aqui na igreja e para ficar, tem que deixar ele rodar tudo aí, tá? A pessoa assim. Roda tudo, anda tudo, bota a mão na cabeça de um, bota a mão na cabeça do outro, bota a mão na mão. É uma criança. Tem 50 anos. Entendeu? Então é o seguinte. Aí ora, o jeito dele. Aí ela está criada na igreja. Foi criada porque Deus está ali. Então, o que nós vamos ver no texto? Posso ler rapidinho 2 versículos? Para a gente poder entender? É, tem um versículo que eu vou ler para você. Aqui, na mente. Vamos ver. Vou tentar lembrar aqui rapidinho. É, Daniel. Daniel 12. Vamos ler esse texto aqui que é mais. E é outro aqui. 12, 2. Tem um versículo aqui que eu ia citar, mas tem versículos que a gente tem que admitir que ele é mais difícil de compreensão do que outros. É isso mesmo. Vamos lá. No final dos tempos, na ressurreição. Quem é que vai ressuscitar, gente? Esse é o versículo. Vai ler. 12, 2.
Você está lendo o texto? Não, você está lendo o comentário, não está lendo o versículo. Não. Agora vamos destrinchar o versículo. Muitos, lembra da palavra muitos, não esqueça, muitos. Muitos não são todos. Então, muitos é diferente de todos, sim ou não? Ou é tudo a mesma coisa? Não, claro que não. Muitos é uma coisa. Já entendeu? E vamos continuar. Os que são de Deus, depois os que são sem Deus e os que não sabem nada. Vou continuar. Porque muitos não são todos. Porque senão está escrito assim. No final dos tempos, todos que morreram vão surgir. São todos. São muitos. E desses muitos, uns para a vida eterna. Quem são para a vida eterna? Quem entregar a vida para? E os ímpios? Para a vergonha eterna. E quem não fez nada? Está falando. O que vai acontecer com eles? Deu nó? Direto. Não tem nem para o céu, nem para o inferno. Eles não têm nada. Isso é um assunto depois para a escatologia que nós vamos esmiuçar isso melhor. Como se ele não existisse, porque ele não tem culpa que é certo ou que é errado. Exato. Aí a gente pensa assim, poxa, eu queria estar com fulano no céu. Você já viu aquele hino assim? No céu não entra pecado, fadiga, nem pranto, nem dor. Aí tem um texto no hino que faz. Com criança de todas as idades. Aonde está o erro teológico desse hino? Por exemplo, se todo mundo fosse para o céu, quem vai cuidar dessas pessoas? De uma criança, um bebê. Se tem criança lá no céu, quem vai ser o pai dele lá? Quem vai ser a mãe? Será que eles vão ser, enquanto nós vamos ser adultos, eles vão ser crianças de cola andando por lá? Nada disso. Porque espírito não tem idade. Não existe idade para espírito. A quantos anos você tem? Você tem a eternidade. Ele não mexe. Então existe. Exatamente. Então é justamente isso.
acho que ele falou por aí. Tem coisa que a gente não pode entrar profundamente num julgamento se é e se não é. Porque a gente não sabe, na verdade, qual é a essência de conhecimento que ele tem da razão dele, do discernimento. Se está indo para a igreja e sabe fazer alguma coisa de Deus, ali já tem alguma coisa de Deus. Exatamente. Com certeza. Exato. Então pronto. Toda criatura tem que ser evangelizada. Tá? Toda criatura. Tá bom, gente? Então, vamos terminar aqui. Semana que vem, vamos lá, semana que vem, soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Você viu que uma matéria ela completa a outra? Tá? Uma matéria completa a outra. Tá bom, gente? Deus abençoe você, 9h30. Hora de terminar, né? Essa hora que nós combinamos. Né? Amém. Mas, ó, você pode falar no áudio lá, gente. Qualquer coisa, tá? E eu vou dar a resposta. Eu estou devendo uma resposta pro Kelvin, que ele perguntou lá no grupo, eu até hoje não respondi. Acho que você falou um negócio semana passada, né? Você está valendo e eu não respondi até hoje, não deu. Eu acabei esquecendo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Mas tem que olhar lá no áudio lá para ver o que foi. Amém? Vamos lá. Semana que vem nós estamos inaugurando lá o núcleo lá na igreja do Kelvin, lá em Corumbá. Dia 13, semana que vem. Vai ter curso lá na igreja dele. É? Vai ter lá, vai ter lá. Semana que vem. E ele já falou que vai assistir aqui lá. Quarta-feira. Vai ser quarta. Tá bom, gente? E se você puder divulgar esse seminário, falar para os pastores, para alguém, poxa, leva o curso lá para a sua igreja, 3 meses só. Tá? Tá? E tá chegando, gente. Falta alguns menos de um mês e meio, né? Menos de um mês e meio. 5 aulas. A formatura está chegando e eu vou apressar a beca, tá? Para a gente poder já arrumar o valor para a beca, tá? Bonitinho, para a gente fazer aquela formatura bonita. Opa. Vamos lá. Agradecer a Deus. Pai Celestial, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, abençoar cada aluno e que nós possamos aprender mais e mais. E que tudo aquilo que não foi entendido agora, que o Senhor possa fazer entender. Que tudo aquilo que nós estamos com dúvida ainda, possamos nos aprofundar e tirar a nossa dúvida dentro da Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.